usar é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar a nossa apostila aqui de ontem. Vou começar falando de uma revisão que a gente fez ontem, muito importante. O assunto pautado na nossa aula anterior, ele foi sobre um tema chamado densidade ou massa específica. E eu disse para vocês que a densidade ou a massa específica ela é representada por essa letra do alfabeto grego, que é o mi, e nada mais é do que a massa dividido pelo volume. Quando eu falo para vocês massa, eu estou dizendo que eu estou medindo uma coisa em quilo. E volume, eu estou medindo em metros cúbicos. Por isso, quando eu falo em densidade, a unidade de medida é quilos por metro cúbico. Eu trouxe para vocês também outra novidade, que é o chamado peso específico. E ele é representado pela letra gama. Essa daqui, ó, peso específico, é quando eu pego o peso e divido pelo volume. Aí eu perdi um tempo com vocês demonstrando essa fórmula, onde eu disse para vocês que força-peso, ó, nada mais é do que massa vezes gravidade. E aí, se eu substituir aqui no lugar, ó, eu tenho uma coisa desse jeito, ó, massa vezes gravidade sobre volume. E aí, meu camarada, você só precisa lembrar que massa sobre volume nada mais é do que a densidade, ó. Ó, isso é densidade. Então, eu posso escrever como μg. Então, eu peguei e fiz aquela analogia com vocês simples, né, do xixi, do mijo, né, que aqui é o MIG, mijei, tá? É uma fórmula que a gente vai usar muito, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder linkar essa fórmula aqui com o assunto da aula de hoje, a gente comentou que a pressão é uma força aplicada sobre área, só que o nosso estudo na nossa aula de hoje, pessoal, é voltado especificamente para a pressão quando ela está atuando em um determinado líquido, tá? Então é isso que a gente tem que estar em mente agora. Deixa eu só ajeitar aqui a questão da foto. Pronto, aí, ó. E aí eu quero que vocês lembrem o seguinte, quando eu tenho alguma coisa num líquido, você vai imaginar que você está descendo uma piscina. Quanto mais fundo você desce, maior é a camada de água que está em cima de você. Se maior é a camada de água, maior é a pressão. Então tem que ficar muito claro para vocês o seguinte, eu tenho um ponto A aqui e eu tenho um ponto B aqui. E no item A ele pergunta, ó, olha bem a pergunta aqui. Observando a figura acima, indicar os elementos que fazem pressão sobre o ponto A e os elementos que fazem pressão sobre o ponto B. Então, é como se você fizesse o seguinte, pessoal, você vai colocar o seu dedo aqui em cima do ponto A e vai verificar quem faz pressão em cima do ponto A. Do ponto A, eu tenho uma camada de água, que eu vou ter uma altura que eu vou chamar de H1, e eu tenho aqui do lado de fora, tá? Considerando que esse recipiente esteja aberto, eu tenho a pressão do ar, que nada mais é do que a pressão da atmosfera. Então, quando eu coloco meu dedo sobre o ponto A, eu tenho uma camada de água de altura H1, eu tenho aqui uma camada de água de altura H1 mais a pressão da atmosfera, tá? Que nada mais é do que a pressão do ar. E aí, pessoal, vocês também podem colocar agora o dedo sobre o ponto B. E quem faz pressão sobre o meu ponto B? Aí você vem aqui no seu ponto B, ó, e vê que você tem agora aqui sob o ponto B, eu tenho essa camada aqui, ó, que eu vou chamar de H2, mais essa camada que eu vou chamar de H1. Então, quem faz pressão sobre o meu ponto B, isso aqui é sobre o ponto A, ó. Agora, sobre o ponto B, eu tenho uma camada de H1 mais H2, uma camada de água, H1 mais H2, mais a pressão da atmosfera, que é a pressão do ar. E aí, no item B, ele pergunta, em quais dos dois pontos a pressão é maior? No ponto A ou no ponto B? Explique. Pessoal, eu estou falando muitas vezes esse assunto, repetindo várias vezes, porque é muito importante que vocês não esqueçam. Onde que a pressão é maior?
no ponto B, porque ela está mais funda. E por que que ela é maior? Porque eu tenho uma camada de água maior. Sob o meu ponto B, eu tenho H2 mais H1, tá? Então, a pressão é maior no ponto B, ó, a pressão é maior em B, pois a camada de água é maior, que no caso é o H1 mais o H2. Muito bem. Se isso ficou muito claro para vocês, não vamos perder muito tempo, não. Vamos ao que interessa agora. Ó. Eu vou apagar aqui e vou agora ser bem direto no que eu quero com vocês aqui. Pessoal, é o seguinte. Esse nosso ponto aqui, que é chamado de ponto A, ele tem uma determinada pressão. Vamos supor que eu usei um aparelho, eu vou falar sobre esses aparelhos agora com você, um aparelho medidor de pressão, e eu calculei quanto vale essa pressão. E eu vou chutar um número aqui para você. Eu vou chutar que eu fiz o cálculo e ela deu aqui 500 Pascal. Ó, lembrando, a unidade de medida da pressão é o Pascal. Lembra, ó, pressão é força dividido por área. A unidade de medida da força é o Newton. A unidade de medida da área é o metro quadrado. Como eu sou um cara muito preguiçoso e não gosto de escrever Newton por metro quadrado, eu dei toda a homenagem ao grande camarada nosso chamado Pascal, que desenvolveu o estudo nessa área e chama isso aqui de PA, Pascal. Pronto. Se a minha pressão no ponto A é 500 Pascal e a minha pressão no ponto B é de 800 Pascal, porque ela é maior, eu quero determinar aqui com vocês qual que é a diferença de pressão. Quanto que a pressão aumentou do ponto A para o ponto B. Repara comigo, se no ponto A eu tenho 500 Pascal e no ponto B eu tenho 800 Pascal, eu tive um aumento aqui de 300 Pascal. E aí o que eu estou querendo dizer para vocês, que essa diferença de pressão, quando eu saio de um ponto e vou para o outro ponto, ela pode ser calculada por uma fórmula, tá? Repara comigo, pessoal, presta atenção aqui. Eu não preciso de saber quanto vale a pressão no ponto A, eu não preciso saber quanto vale a pressão no ponto B. Se eu quiser determinar quanto a minha pressão aumentou do ponto A para o ponto B, eu só vou precisar determinar uma única variável, que é a altura da minha camada de água do ponto A para o ponto B. Agora eu vou parar aqui que eu quero falar uma coisa importante para vocês. Ó. Pessoal, agora vocês dão uma olhadinha aqui para mim na cama. Ó. Presta atenção. É o seguinte, eu falei para vocês e continuo afirmando que pressão é força por área. Mas vocês vão perceber em todos os nossos projetos hidráulicos, de novo, em todos os projetos hidráulicos, que a pressão, ela no líquido, no fluido, ela só depende da camada de altura dela, tá? Então, quando vocês forem fazer cálculo de pressão, pode esquecer força, pode esquecer área, pode esquecer tudo. Vocês vão olhar agora para o grande protagonista da nossa novela de pressão, que é a altura. A pressão, ela só depende da altura, tá? Vocês vão ver, eu vou provar isso para vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui e eu vou dar uma fórmula para vocês que o Steven disse, que é o seguinte: para você calcular a diferença de pressão, você vai pegar a densidade do fluido, multiplicar pela gravidade e multiplicar pela altura. O teorema de Steven é essa fórmula aqui, ó. μGH é a fórmula do μG, tá? Diferença de pressão é o μG. O que é esse nosso aqui, ó? Esse camarada. Esse aqui é a densidade, é o tipo do líquido. O que é esse G? É o valor da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E o que é esse H? É o nosso personagem principal. É a altura da camada de água, a altura da lâmina d'água,
tá? Então, se você multiplicar um pelo outro, você vai descobrir qual é a diferença de pressão. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponha que esse ponto A aqui, ó, e até o ponto B, eu tenho uma distância aqui de 2 metros. E eu quero que você me responda do ponto A para o ponto B, quanto que essa pressão aumentou, ou seja, qual que é a diferença de pressão. Então, você vai vir aqui, vai aplicar a fórmula do μgh, tá? Pessoal, não esquece, ó, μgh, mijei, é líquido, é água, tá? Lembra mijo, mijei. Toda vez que você quiser calcular pressão em líquido, é mijei. Então, ó, ΔP é igual a mi vezes G vezes H. Então, eu tenho a água, a densidade da água, vocês lembram que eu disse ontem que vale 1.000 quilos por metro cúbico. A gravidade da água vale 10 e a altura da nossa camada é 2. Se você multiplicar isso daqui, o resultado vai ser 10.000, 20.000. 20.000 Pascal. Então, do ponto A para o ponto B, ela vai ter um aumento de 20.000 Pascal. Então, se por acaso aqui, ó, o meu resultado for 5.000, o de cá vai ser 5.000 mais 20.000. Vai ser um valor total de 25.000 Pascal. Ela vai subir 20.000. E esse acréscimo dela só depende da altura. Pronto. Apresentei a fórmula para vocês, que é essa aqui, ó. Não esquecer. Essa fórmula, pessoal, ela pode ter duas formas de apresentar-se para você, duas maneiras. Olha bem, a primeira, essa aqui, ó, é o próprio MG, MGH. E a outra é essa aqui, ó. Vocês só precisam lembrar do que eu falei para vocês agora há pouco. Lembra que eu disse que peso específico é Mi vezes G? Ó, MG. Peso específico é Mi vezes G. Se você pegar aqui, ó, e trocar isso pelo peso específico, você pode também escrever essa fórmula como gama H, tá? Então, MG ou gama H é a fórmula para o cálculo da pressão quando eu tenho um líquido, tá? É isso daqui que eu quero que vocês entendam. Aí, pessoal, eu tenho algumas consequências que eu quero enfatizar com vocês antes de eu avançar um pouco, tá? Então, vamos lá. Olha bem para esse primeiro líquido nosso. Eu tenho ponto A, eu tenho ponto B. A minha pergunta é, qual é a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B? Ó, repara comigo que, para eu calcular a diferença de pressão, eu uso a fórmula do μgh. Eu sei que o meu μ, que é a densidade, vale 1.000. Eu tenho que a gravidade vale 10. E qual que é a altura do ponto A para o ponto B? Eu tenho essa altura? Não tenho. Tá vendo que eles estão alinhados? Então, isso daqui é zero. Então, se eu multiplicar qualquer número por zero, o nosso resultado é zero. A primeira consequência de pressão é a seguinte: se você tiver dois pontos alinhados no mesmo fluido, eles não possuem diferença de pressão, ou seja, a pressão é a mesma. Se aqui for 100 Pascal, de cá também é 100 Pascal, tá? Então, dois fluidos no mesmo nível, não, dois pontos ou dois corpos no mesmo fluido e na mesma altura possuem pressões iguais. Isso é óbvio porque eu disse para vocês que a pressão ela só aumenta conforme eu tenho um aumento no quê?
no nosso valor que está descendo, que é a altura. Outra coisa, porque daqui a pouco eu paro um pouquinho com vocês, ó. A pressão, pessoal, ela só depende da altura. Por isso que eu repito isso para vocês todas as vezes, ela não depende do formato. Se eu perguntar para você qual é a pressão aqui, ó, nesse ponto, e qual é a pressão nesse ponto, se eles estiverem alinhados, a pressão vai ser exatamente a mesma. Não importa que essa figura aqui ela esteja num formato de trapézio. E não importa que essa figura aqui ela esteja num formato meio cilíndrico, tá? Não tem problema. A pressão dela não depende do formato. Por quê? Pressão é uma força por área. É nessa área aqui, ó. É nesse ponto que eu estou aplicando ela, tá? Aqui, ó. Exatamente aqui. Beleza, pessoal. Então, é isso que eu queria ter comentado com vocês nessa primeira parte. Agora, antes de eu avançar um grauzinho aqui, ó, peraí, deixa eu ver como que a galera tá. Pessoal, alguma dúvida até esse ponto aí sobre pressão? Da altura, ficou muito claro para vocês a fórmula do MJ, a fórmula do gama H, e que a pressão ela só depende exatamente da altura. Manda um joinha, fala alguma coisa. Tá suave, Juninho. Show de bola. Deixa eu só pausar de novo. Agora eu vou compartilhar com vocês, pessoal, alguns dos aparelhos que a gente usa para esses medidores de pressão, só para a gente poder entender aqui a ideia. Deixa eu chegar nele aqui, que é mais fácil, ó. Aqui. Aqui, ó. Medidores de pressão. Aí. Quando eu falo, pessoal, que eu estou medindo a pressão, a gente tem um aparelho que é muito utilizado, que é chamado de manômetro, tá? Esse aqui é um medidor de pressão, ó. Esse aqui é um manômetro. Quando eu coloco esse manômetro, o meu ar entra por aqui, ó, onde eu estou colocando o mouse para vocês, e ele vai movimentar esse aparelho aqui, mostrando qual que é a pressão. Então, vamos entender um pouquinho esse funcionamento, ó. Um que eu tenho aqui é o manômetro de Bourdon, tá? E eu vou mostrar para você como que é o funcionamento desse manômetro de Bourdon. É importante que você conheça muito bem isso, tá? Um outro que a gente tem aqui, ó, eu vou explicar para vocês como que ele funciona no videozinho aqui, são os piezômetros, tá? Olha bem, eu estou falando para vocês aqui de todos os materiais que eu utilizo para medir a pressão. Eu tenho um primeiro, que é o manômetro de Bourdon, que é esse aqui, ó. Aqui entra o ar, a pressão, ela movimenta esse ponteiro e ele marca para mim. Quando eu trabalho com fluidos, eu uso um outro chamado de piezômetros, tá? O que é o piezômetro? Ele tem um tubo aqui de vidro, presta atenção nesse detalhe, pessoal, de novo, ó. Eu tenho aqui uma determinada quantidade de água e eu quero determinar qual é a pressão nesse ponto onde eu tô com o mouse aqui, ó. A pressão aqui. Eu vou colocar esse tubo de vidro vazio, sem água nenhuma aqui. A água ela vai vir aqui, vai entrar por esse tubo e vai subir. Somente com essa altura da água que eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse, eu consigo determinar qual o valor da vazão dentro do nosso reservatório. Então, olha que mágico, que bonito. Simplesmente com um tubo vazio conectado, a quantidade de água que sobe, a altura daquela água que vai subir pelo meu tubo, eu determino o valor da pressão, usando a fórmula do MJ, do MGH, tá bom? Um outro que eu utilizo muito para pressão também é os tubos em U, tá? Então, eu vou colocar alguns funcionamentos desses para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Deixa eu ver esse primeiro aqui, ó. Espera aí. Ó. Ó,
Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Estou na telinha do YouTube aí, né? Manda um oizinho só, tá ouvindo o áudio também, tranquilo? Tranquilo, Júlio. Ó, Não, o áudio que você está passando não, só você. e agora, vê se ouviu. Eu não. Hã? Não, eu não, pelo menos. Peraí, deixa eu ver aqui então. Ei, esse zoom aqui tem hora que eu me confundo nessa nheca aqui. Stop. Não, mas tá funcionando. Mas tá bom, eu vou explicando aqui. É o seguinte, ó. Aqui, pessoal, esse vídeo aqui, ele tá mostrando aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem que é uma tubulação. Pode ser uma tubulação de esgoto, pode ser uma tubulação de uma adutora. Adutora é um tubo que faz o abastecimento de água de uma cidade. Pode ser uma tubulação qualquer. E eu quero determinar qual é o valor aqui em um ponto dessa tubulação. Então, olha o que ele faz. Ele faz aqui, ó, encaixa aqui uma determinada abertura, tá? E sobe aqui um tubo. Eu encaixo esse tubo aqui na minha tubulação. A água vai vir passando por aqui. Essa água aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai subir quando eu fazer a conexão desse tubo aqui. Eu vou medir a altura que essa água subiu e simplesmente com o cálculo, com a continha da fórmula do μGH, eu consigo determinar qual é o valor da pressão aqui no fundo do tubo, tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Esse tipo aqui de medidor de pressão é o que eu chamo de piezômetro, tá? Esse é o primeiro. Agora, ó, deixa eu pegar o segundo aqui. O segundo videozinho aqui do YouTube. Ó, esse piezômetro, pessoal, ele é muito usado, ó, nessas regiões aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tenho rochas abaixo, ó, eu tenho chão, aí eu venho basalto vesicular, então eu tenho uma rocha. E eu quero medir, por exemplo, qual que é a água, a pressão de um determinado lençol freático. Para quem não sabe, lençol freático é aquela água que fica embaixo da terra, é uma água subterrânea. Então, olha como que é o funcionamento disso na vida real. É feita uma pequena escavação aqui, ó. Tá vendo, ó? Introduz-se, vai introduzindo aqui, ó, esse cabinho aqui, ele vai descendo, ele passa por um tubo, e aí a gente vai abrindo até calcular a questão da pressão, quanto essa água vai subindo. Com essa altura que a água subiu aqui, ó, que eu vou medir exatamente quando eu colocar o meu tubo aqui, ó, eu venho, desço, vejo qual que é a altura que ele desceu, até encostar na água, eu consigo calcular a pressão lá no subterrâneo. Então, ó, piezômetro, medidor de pressão para líquidos, tá? Ele é feito dessa forma. Eu coloco ele lá na água até a água subir. Faço uma abertura. Quando a água sobe, eu vejo aquela altura e com aquela altura eu consigo determinar a pressão no interior. Mais um exemplo aqui, ó, que eu separei para vocês. Quero ficar bem certinho, por isso que eu fico repetindo, pessoal, para vocês não esquecerem. Aqui. Ó, esse camarada aqui, ó, ele tá realmente é em obra, tá? Ó, ele tá fazendo um teste. Então foi feita uma abertura com tubo, tá descendo aqui uma determinada cordinha aqui com arame, ó. Tá vendo? Então, moçada, o que que ele faz? Ele desce tubo, quando ele encosta a água, ele identifica, sobe ela e verifica qual que é o valor que deu a pressão. Quando ele antes de molhar a pontinha ali, ele já sobe. Agora eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu só entrar aqui um pouquinho, dá um segundinho aqui, ó.
metrologia aqui, peraí. Aquele outro medidor de pressão que eu disse para vocês, que é chamado de manômetro de Bourdon, é esse daqui, ó. Ó. Como que funciona, pessoal, esse aqui? Isso aqui é aquele que a gente utiliza, por exemplo, lá nos postos de gasolina, também é um medidor de pressão. Então, o que ele faz? Ó, o ar ele entra por aqui, tá? Aí, conforme ele vai entrando, ó, vou mostrar a animação para vocês aqui. Tirar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele vai entrando, aí tá vendo aqui, ó, tá entrando. Aí conforme ele vai entrando, ele ocupa todo esse espaço, aí ele pega essa haste aqui, ó, empurra ela, e aí ele vai subindo aqui esse nosso medidor. E eu vou aumentando o valor e vou descobrindo a pressão, tá? Esse é o nosso medidor de pressão. Esse é o manômetro de Bourdon. É outro manômetro também usado para a gente medir pressão. E eu tenho, por último, aqui os tubos em U, tá? Eu sei que é muita teoria, mas é importante que vocês conheçam esses daqui. Deixa eu te mostrar o último. Ó. Juninho, tá sem som, hein? Você tá esperando que a gente esteja uma explicação dele. Não, eu vou explicar para vocês isso aqui, ó. É o seguinte. Esse aqui, pessoal, é um outro tipo de manômetro, muito usado na parte de gás, é chamado de manômetro de coluna em U. Aqui dentro, onde eu estou passando o mouse para vocês, ó, é um vidro. Esse vidro aqui, ele vem, ele sobe e ele desce, tá? E aí, o que que acontece? Como que é a medição de pressão? Conforme ele entra aqui, ó, o meu ar ou o meu gás ou qualquer outra coisa entra por aqui, ele vai vindo, onde eu estou fazendo com o mouse, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até ele estabilizar aqui, ó. E eu passo a ter a mesma altura. E aí eu tenho o nosso medidor de pressão. Eu vou, pessoal, fazer o seguinte, conforme for passando os exercícios de medidores de pressão, eu vou mostrando para vocês um por um novamente. Mas eu só preciso que nesse momento da aula vocês entendam que para medir a pressão eu tenho o piezômetro, a coluna em U e o manômetro de Bourdon, tá? Que são aqueles três que eu mostrei para vocês. Agora aqui, ó, deixa eu ver se saiu aqui. Voltar, peraí. Permitir. Aqui, permite. Tá indo. Aí foi. Então, ó, pessoal, seguinte, agora eu vou fazer um exercício de aplicação para ver se vocês ficaram bem claro essa parte aqui. Um exercício bem simples aqui, só para a gente começar a esquentar um pouquinho os motores, tá? Essa primeira atividade aqui, ela diz que uma pessoa, um oceanógrafo, né, ele construiu um aparelho para medir a profundidade do mar, tá? Ele sabe que o aparelho suporta uma pressão de até 2 vezes 10 elevado a sexta newtons por metro quadrado, tá? Isso daqui, ó, é 2 vezes 10 elevado a sexta newton por metro quadrado, ó.
E ele pergunta qual que é a profundidade máxima que esse aparelho consegue suportar. Então, vamos pensar comigo. Eu tenho aqui um determinado tanque, eu tenho um rio aqui, ó, por exemplo, tá bem grande, ó. O rio. Nesse rio aqui eu tenho uma quantidade de água, ó, tudo aqui é água. E esse exercício está dizendo o seguinte, que eu quero determinar qual que é a altura, eu quero descobrir exatamente qual é o valor da altura que eu posso descer aqui nessa água para suportar uma pressão de 2 vezes 10 elevado à sexta, tá? Pessoal, toda vez que eu falar a palavra mágica para vocês, pressão, toda vez que estiver tratando de um fluido, vocês podem confiar no pai aqui. Você vai mijar, vai usar a fórmula do mijei, do MIGH, tá? Sempre isso. O que fala a fórmula do MIGH? Ela diz que a variação de pressão, ó, é igual à densidade da água vezes a gravidade vezes o valor da altura, tá? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender. Segundo ponto, quem é essa nossa variação de pressão aqui, ó? Esse camarada aqui. Eu tenho aqui duas pressões. Eu tenho essa pressão aqui que está do lado de fora, tá? Que é a nossa pressão da atmosfera, que é a pressão do ar. E eu tenho uma pressão aqui, que é a pressão de um ponto que eu conheço, que vai ser de 2 vezes 10 elevado à sexta newtons por metro quadrado. Então, o que é a variação da nossa pressão? É a pressão da atmosfera até o valor dessa pressão no meu ponto B. Lembra que eu falava assim para vocês, ó, um carro sai do ponto A, que está nos 5 metros, e vai até o ponto B, que é 8 metros. Qual que é a variação do espaço? 8 menos 5, variação do espaço é 3. Nesse caso, qual que é a variação da nossa pressão, pessoal? Ela sai da pressão da atmosfera e vai até esse ponto. Então, a variação da pressão é a pressão no ponto B menos a pressão da atmosfera, que é igual μgh, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Agora, vamos entender quanto vale a pressão da atmosfera. Ela é um valor fixo. Vocês lembram que eu disse, por exemplo, que a gravidade tem um valor fixo como 10 metros por segundo ao quadrado? A pressão da atmosfera, ela tem um valor mais ou menos, porque ela depende da altitude, mas essa variação é tão pequena que eu ignoro ela, que eu considero a pressão da atmosfera como sendo de 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado. Esse é o valor da pressão da atmosfera. Então, com esses dois dados agora, esse dado novo que eu dei para vocês, basta você substituir aqui na fórmula, ó. Você sabe que a pressão no ponto B, que é esse ponto aqui, ó, esse que eu estou com o mouse, menos o valor da pressão da atmosfera, elas precisam ser igual a μ vezes G vezes H. Olha que legal. A pressão no ponto B é o máximo que o meu aparelho pode suportar. 2 vezes 10 à sexta. A pressão da atmosfera vale 10 elevado à quinta. O nosso μ é a água, vale 1000. A gravidade vale 10 e eu quero descobrir o valor dessa altura, tá? Então, o caminho para você determinar isso é sempre aplicar a fórmula do MIGH, toda vez. Agora, você vai determinar o valor do H aqui, ó. Esse cara está todinho multiplicando, eu passo ele dividindo, ó. E esse camarada aqui vai aqui na parte de cima. Pessoal, ó, eu sei que vocês têm calculadora, mas eu queria a participação de vocês agora. Vocês sabem resolver essa continha aqui na mão, ó? Essa que eu estou mostrando para vocês? Sei sim, Juninho. O que você faria? Primeiro eu ia pegar a potência de 5 e fazer a subtração com 2, que ia dar 1,9 vezes 10 elevado a 6. Depois eu só juntava a base 1000 vezes 10 e subtraía os expoentes. Isso.
Se alguém não souber, pessoal, eu vou explicar, mas vocês podem estar usando a calculadora, mas é legal que vocês saibam fazer isso, tá? É o seguinte, aqui, ó, no 2 vezes 10 à sexta e 10 elevado à quinta, você vai pegar o que tem o menor expoente, tá? O menor expoente é o 10 à quinta. Você joga esse 10 à quinta aqui em evidência, ó. 10 à quinta, você põe ele em evidência e abre um parênteses. Aí você vai pegar 2 vezes 10 à sexta, ó, e vai dividir isso daqui por 10 elevado à quinta. Tá? 10 à sexta com 10 à quinta, conserva a base e subtrai os expoentes. Isso aqui dá 10. Então, vai ficar 2 vezes 10, que dá 20. Menos. Agora, pega aqui, ó, o 10 à quinta divide por 10 à quinta. Ó, uma coisa igual dividido por uma coisa igual. Isso dá exatamente 1. Embaixo, ó, 1000 é 10 elevado ao cubo, vezes 10. Ó, 10 ao cubo vezes 10 dá 10 à quarta. Agora basta a gente resolver isso daqui, ó. Como que a gente faz essa continha? Eu vou cancelar aqui, ó, esse cara aqui. 10 à quinta com 10 à quarta, sobra um 10. Conserva a base e subtrai os expoentes. E 20 menos 1 dá 19. Então, o nosso resultado aqui dá 190 metros. Tá, ó. Pronto. Eu acabei descobrindo aqui, pessoal, exatamente quanto que esse camarada pode descer embaixo de água e esse aparelho vai funcionar. Então, ele vai pegar aqui, ó, isso está aberto, tem a pressão da atmosfera atuando, e aqui embaixo tem esse ponto. E a nossa pressão é essa daqui. Galera, antes de eu continuar, só para ver se vocês estão entendendo, eu vou dar um exercício simples para vocês me responderem no bate rápido. É o seguinte, ó. Você vai entrar dentro de uma piscina agora. Imagina que aqui é uma piscina. Só para ver se vocês estão entendendo. Uma piscina. E você vem aqui, ó. Vamos supor que essa piscina ela tem aqui 4 metros, uma suposição. Eu quero que vocês me falam, se você colocar o seu pé aqui no fundo da piscina, ó, bem no fundo da piscina, qual é a pressão que está sendo exercida exatamente aqui no seu pé, quando você vem até o fundo da piscina? Ou seja, qual a pressão no fundo dessa piscina? Quem arrisca aí? Vou deixar com vocês essa bomba aí. Mas, é o que você falou lá, a pressão vai ser o Mi vezes GH, né? Isso. Vamos então, ó. O Mi da água é 1000, né? A Mas, gravidade é 10, a altura é 4, né? Explicar para todo mundo? então, beleza. Vou fazer isso, ó. 1000 que o João falou, vezes 10 da gravidade, vezes a altura. Então, a pressão no fundo é 4.000? Não, é Mas 40.000. Tá não certo isso? tem que levar em consideração a pressão da atmosfera também, né? Isso, rapaziada. Eu não posso esquecer da pressão da atmosfera. Então, agora presta atenção no segredo que o pai vai falar aqui para vocês, ó. Quando você quiser descobrir a pressão em algum ponto, você vai colocar o seu dedo no ponto e vai ver tudo que está fazendo força para cima do seu dedo. Se eu colocar meu dedo aqui, ó, quem está para cima? Uma coluna de água de 4 metros. Como isso daqui está aberto, eu tenho também a pressão da atmosfera atuando aqui, ó. Então, a pressão no fundo da piscina, ela é igual à pressão de uma coluna de 4 metros mais a pressão da atmosfera. É esse o macete que eu quero que vocês entendam. Coloca o dedo no ponto que você quer determinar a pressão e vê tudo para cima que está fazendo pressão. Então, aqui agora, pessoal, fica fácil, ó. A pressão no fundo é igual.
Pressão de uma coluna de água. Mete a fórmula do μgh mais a pressão da atmosfera. Então, a pressão no fundo é igual 1.000 da água, 10 da gravidade, 4 da altura. E a pressão da atmosfera a gente combinou que vale 100.000. Se você somar tudo isso daqui, a pressão, então, no fundo é igual. Aqui vai dar 40.000 mais 100.000, 140.000 Pascal. Essa é a pressão no fundo da piscina, tá? Agora seria com vocês. E se isso não fosse uma piscina? Isso fosse uma caixa d'água? Quanto que seria a pressão no fundo agora? Se a altura for a mesma, do mesmo jeito, não mudou nada, né? Você Então, falou que João, mas diferente é agora, recipiente. João, mas agora eu coloquei uma caixa d'água. Daí, não é um recipiente que nem a piscina também, ué. Ô, João, mas eu fechei a caixa d'água, então o ar não está fazendo força. A pressão tá só porque a tampa tá lá, não vai estar existindo força? Lógico que tá. Não, não, ó, João, ó, presta aqui, ó. Se eu tampar isso aqui, ó, tampar ela, você concorda comigo que o ar vai estar fazendo força aqui na tampa da caixa d'água, certo? Ah, tá. Não, beleza. Isso. Mas o ar não vai estar mais fazendo força aqui dentro, no interior, na água. Então, como eu tampei, ó, aqui pelas bordas, ótimo. O ar bateu na tampa e dissipou ali. Agora, aqui dentro, a minha água não está recebendo influência do ar, ó. Não recebe a influência do ar. Então, nesse caso, eu não preciso somar o valor da pressão da atmosfera. Nesse caso, o meu resultado ficaria assim, ó. Só isso. A pressão no fundo é igual ao μgh, que dá 40.000. Entendeu agora qual que é o macete? É pôr o dedo e ver o que está para cima, mas tomando cuidado que se aquele recipiente estiver fechado, eu chamo ele de conduto forçado, ele não está recebendo a influência da pressão da atmosfera. Aí a gente considera ele como zero. Tá bom? Beleza. Pessoal, tá tranquilo? Posso avançar um grauzinho aqui com vocês? Juninho, boa noite. Eu queria te Boa pedir só para noite. voltar no exercício de cima, só para eu tirar uma foto da conta que você fez. Ô, pra já, tá na mão. Que aí eu passo. E uma outra pergunta. Ô, diga. Quando você deu o exemplo da piscina, e da Certo. caixa d'água também, mas da piscina, você falou que a pressão atmosférica ela é de 100.000. Isso é uma convenção? Isso você dá no exercício? É sempre assim? Ou não? Ah, boa pergunta. É assim, a pressão da atmosfera, ela vale, na verdade, o valor dela padrão, quando você está lá em Santos, que é o nível do mar igual a zero, Uhum. ela vale exatamente 101.325 Pascal. Isso é um valor fixo. Então, os caras foram lá, fizeram todos os testes em Santos, em todas as praias que é litorâneas e verificaram isso. Aí, quando você pega uma outra cidade por exemplo, como Franca, que está a 1.000 de altitude, essa pressão ela varia, ela já não é, ela não é 101.000. Mas todo mundo adota 100.000, porque vamos supor que ela vai, ó, eu subi, né? Então a pressão diminuiu, foi para 98, por exemplo. Como esses valores aqui são muito pequenos em relação ao resultado, a gente adota 100.000, tá? Mas, para engenharia, sim. Mas vamos supor que você está fazendo um estudo de caso muito importante, negócio de aeronave, alguma coisa de avião, aí tem uma tabela, tá? A tabela ela é desse jeito, ó. Ela vem assim, altitude. Aí ela começa. 0 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, e ela vai indo até 1.000, 3.000. Aí, para cada altura que eu tenho, ela vai te mostrando qual é o valor da pressão da atmosfera certinho. Tá? Mas isso para coisa muito específica, como você vai trabalhar, por exemplo, com detalhes de pressão para uma aeronave. Agora, para uma engenharia civil que a gente sempre trabalha, isso não afeta muito não, viu? Eu posso considerar, então, 100.000 para o Pode. cálculo, caso não tenha nada falando no enunciado, então. Isso, perfeito, correto. Tá certo. Agora, moçada, ó,
Deixa eu ver aqui se eu tenho mais um aqui para mostrar para vocês. Vou fazer esse daqui, ó. Essa questão número 2 aqui, essa aqui não, essa aqui eu vou passar uma videoaulinha para vocês treinar final de semana. Esse aqui é bacana, ó. Esse aqui que eu quero entrar agora com vocês. Ó, essa questão número 4, porque tem algumas questões que eu vou jogar em videoaula para vocês assistirem, tá? Essa questão número 4, ela fala que uma determinada pessoa, ela resolveu medir a pressão interna dentro de um botijão de gás. Tá aqui. Então, aqui tá o botijão, ó, e aqui dentro tem o gás metano, ó. Aí essa pessoa, ela fez o seguinte, ao abrir o registro, a pressão do gás provoca um desnível do mercúrio. Então, agora eu já estou passando uma informação importante para vocês. Olha bem, eu disse para vocês, eu vou até pausar aqui, que eu posso medir a pressão usando alguns aparelhos. Aí eu falei do manômetro de Bourdon, do piezômetro e falei daquele em formato de U. Esse aqui é um piezômetro, mas esse piezômetro, a substância que está dentro dele é o mercúrio. O mercúrio, pessoal, ele é um metal que ele se torna líquido e ele é muito pesado, ele tem uma densidade muito grande. E ele é muito usado para o cálculo de pressão. O mercúrio é aquele metal líquido que tem nos termômetros que você coloca para fazer a medição da febre, tá? É o mesmo. Então, aqui dentro, ó, ele vai utilizar esse mercúrio. Isso aqui. Então, o que que acontece aqui? É bem simples, ó. Quando você conecta esse aparelho aqui na... Oi, diga. Não, demorou, mas eu vou ver a imagem, tá ok. Ah, beleza. Quando você conecta esse tubo aqui, ó, esse tubo que eu estou marcando aqui para vocês, ó, tá lotado de mercúrio aqui dentro. Quando você conecta ele aqui na saída, o que que vai acontecer? Olha o caminho da bagaceira aqui. O gás que está aqui dentro, onde eu estou marcando de vermelho, vai subir por aqui, vai vir, vai vir, vai vir, vai descer, vai descer, vai descer. E, de repente, esse gás vai encontrar o mercúrio. Ele encontra o mercúrio e ele vem empurrando o mercúrio aqui, ó. Empurra mercúrio, empurra mercúrio, empurra mercúrio, pá. Com essa altura aqui, ó, eu consigo determinar qual é o valor da pressão aqui dentro do meu botijão. Vocês entenderam a ideia? Então, eu tenho aqui um manômetro, tá? Conectado numa tubulação de gás. Conforme o gás vai saindo, ele encontra o mercúrio. O quanto eu consigo subir esse mercúrio com uma continha simples do μGH, eu consigo determinar o valor da pressão. Deixa eu ver o chat aqui. O mercúrio é o cinza, pessoal. Perfeito. Não, ó. É aqui o desenho só, tá, pessoal? O mercúrio no termômetro é 1, né? Aqui é só a questão do desenho, tá? Que eles colocou aqui no formato cinza. É um metalzinho, tá? Que eles colocaram nessa cor. Eu vou ver aqui se eu acho um aqui para mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho, que eu vou abrir aqui. Ó. É que perguntaram no chat aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, é muito doido, né, Júnior? Um metal líquido, né? Temperatura ambiente, né? Isso. E é assim, e é um barato, é um dos mais utilizados, viu? Vou achar aqui só para tirar essa dúvida da galera aqui. Aqui, pessoal, ó, deixa eu conectar aqui na internet para você dar uma olhada. O mercúrio, ele é de uma cor prateada, tá? Ele é cinza para prata, tá? É esse daqui, ó. Mercúrio metal. Tá? Ele é nessa cor aqui, ó. Tá? Ele funciona desse jeito. Aí, quando você coloca aqui, ó, no termômetro, ó, termômetro, tá?
ele tem essa cor aqui, ó, tá vendo? Ó, ele não altera, não. Eu já vi alguns termômetros com outras cores, tá? Mas aí eles não estavam utilizando o mercúrio como metal, eles estavam utilizando outro tipo de metal, tá? Mas nada impede de você estar utilizando, o mais utilizado mesmo é esse aqui, ó, tá? Esse é o mercúrio. Agora deixa eu compartilhar. Eu falo que tem uns que o líquido é vermelho dentro, né? Tem, mas aí eu não sei se é alguma coisa só para modificação de cor mesmo, do, sabe, você tipo dá um corante dentro do próprio mercúrio, ou se é um outro tipo de metal que eles utilizam também no papel, tá? Eles utilizam o mercúrio muito nessa parte porque o mercúrio é o metal mais pesado que tem. A densidade, ó, por exemplo, ó, só para vocês entenderem, a densidade da água, ela vale aqui, ó, densidade da água. A gente viu que vale 1 grama por centímetro cúbico ou vale 1.000 quilos por metro cúbico. Ó. Essa é a densidade da água. A densidade do mercúrio, olha que interessante, ela vale 13,6 gramas por centímetros cúbicos ou 13.600 quilos por metro cúbico. Lembra que era só multiplicar por 1.000. Então, o mercúrio, pessoal, ele é 13 vezes mais pesado que a água. Só para ficar bem claro isso aí para vocês. Então, aqui nesse exercício, ó, a gente fez toda a conexão. Vamos tentar entender agora aqui, ó. Com essa altura de 104 aqui, ó, centímetros, a pergunta do exercício é, considerando que aqui é um tubinho de 2 centímetros quadrados, ó, eu tenho um tubo aqui, e esse meu tubo vale 2 centímetros quadrados. O exercício pergunta para a gente qual o valor da pressão do gás. Então, pessoal, para que vocês possam entender as videoaulas e eu até deixar vocês um pouco livre agora, eu tenho que falar uma coisa importante. Vocês sempre vão fazer isso. Isso aqui é uma receita de bolo que eu vou trabalhar muito a semana que vem com vocês, tá? Então, se vocês não entenderem muito bem agora, não se preocupem. Quando você conecta um manômetro ou um piezômetro com outro fluido que você quer determinar a pressão, você vai procurar o ponto de encontro dos dois. No caso, aqui eu tenho o gás e aqui eu tenho o mercúrio. O ponto de encontro dos dois é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, exatamente aqui onde eu marquei o ponto A, é o ponto de encontro do gás com o mercúrio. Por que que eu estou usando esse ponto? Eu sempre vou traçar uma paralela, eu sempre vou traçar uma linha em continuação a esse ponto. E vou chamar isso aqui de ponto B. Agora, olha que interessante o que eu disse para vocês. Lembra da água? Se eu tenho um ponto A na piscina e eu tenho um outro aqui também na piscina, no ponto B, como esses dois camaradas estão na mesma altura, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Olha que interessante. Vocês perceberam isso? Ó? A pressão no ponto A é a mesma do ponto B. Quem é aqui o meu ponto A? O meu ponto A, para cima, é o gás. Para baixo é o mercúrio. Quem que é o meu ponto B? Meu ponto B é o mercúrio. Como aqui o fluido é o mesmo, ó, mercúrio para cá, e eles estão na mesma altura, eu posso afirmar para vocês com certeza, esse é um ponto estratégico, que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Só isso. Então, pessoal, para não complicar muito, procura aonde os dois pontos se encontraram, marca um ponto, traça uma retinha até o outro e afirma que a pressão antes é igual à pressão depois, porque os dois estão na mesma altura. Beleza. Agora, olha que interessante. Quem que é o ponto A? O ponto A é a pressão desse líquido aqui, ó, desse fluido, que é o nosso gás. É a pressão do gás. E quem que é o nosso ponto B? O nosso ponto B é a pressão do mercúrio
E aí vai cair de novo naquilo que eu acabei de falar para vocês. Põe o dedo no ponto B e vê o que está fazendo força em cima do seu ponto B. Ó. Ah, professor, agora eu entendi. Isso, quem está fazendo força em cima do meu ponto B é uma coluna de mercúrio de 104 centímetros. Então, quem faz força em cima do meu ponto B é uma pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 104 centímetros. Tá acabando, pessoal. Ó, agora eu queria que vocês me respondessem. Tem mais alguma coisa fazendo força em cima do nosso ponto B? Sim ou não? Sim, a atmosfera. A atmosfera, porque aquele tubo está aberto, pessoal. Então, eu tenho mais a pressão da atmosfera aqui, ó. Mais a pressão da atmosfera. Pronto. Agora é sucesso, ó. A pressão no gás é igual à pressão de coluna do mercúrio, que é o μgH, mais a pressão da atmosfera, tá? Então, a pressão no gás é igual. Agora aqui, ó, cuidado, meu amigo, cuidado. Aqui não é água, isso é mercúrio. Olha lá no exercício, ó. A densidade do mercúrio é 13,6 gramas por centímetros cúbicos, tá? Mas presta atenção no detalhe. A gravidade, ó, é 10 metros por segundo ao quadrado. Se você me colocar aqui 13,6 gramas por centímetros ao quadrado, você está misturando banana com maçã. Por quê? Esse está em centímetros, esse está em metros, ó. Eu não posso deixar essas duas unidades assim. Então, vou voltar aqui, ó. Você tem que lembrar o seguinte. A gente já aprendeu que para eu converter isso daqui para quilos por metro cúbico, eu multiplico por 1.000. Ó. Então, isso daqui vai dar 13.600 quilos por metro cúbico. Pronto, ó. 13.600 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, agora de novo, ó, 104 centímetros. Se você me colocar 104 centímetros aqui, ó, olha a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Olha aqui, ó, 104 centímetros. Eu não posso trabalhar metros e centímetros na mesma fórmula. Então, eu preciso converter isso daqui, ó, para metros. Vou apagar aqui. Isso daqui é 1,04 metros. Pronto. Mais a pressão da atmosfera, que é 100.000. Pronto. Faz aí a continha. Alguém tem calculadora aí, pessoal, para fazer para mim? 13.600 vezes 10 vezes 1,04. Vamos ver se tem alguma alma bondosa aí. Ninguém, gente. Tem calculadora? Não é possível. 13.600 vezes 10 vezes 1,04 mais 100.000. Se eu não errei nada aí, 241.440 aí. Isso. 440 Pascal. E aí, ó, a gente costuma colocar isso em quilopascal. É só você lembrar o seguinte, ó, aquilo que a gente estava falando, ó, lembra, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, pascal estaria aqui, quilopascal estaria aqui. Então, para você converter de pascal para quilopascal, você divide por 1.000, tá? Ou multiplica por 10 a menos 3.
E aí eu posso escrever que a minha pressão no gás é 241,44 quilopascal. É a pressão aqui no interior do gás, ó. Então, pessoal, para a gente encerrar, e eu vou passar para vocês uns 4 exercícios amanhã, para vocês treinarem durante o final de semana, é o seguinte. É muito importante que vocês não esqueçam o que foi falado aqui nessa aula, que a pressão, ela só depende da altura do meu fluido, tá? Sempre que eu falar em líquido, sempre que eu falar em pressão, você pode meter uma fórmula do MGH. Toma cuidado para verificar se o tubo não está aberto, porque ele tem a influência da gravidade, tá? Da pressão da atmosfera, desculpa. E o outro ponto, quando você estiver misturando um piezômetro, pode ser um piezômetro com água ou com mercúrio, com outro fluido, sempre procure o encontro dos dois, para que você possa traçar uma linha e afirmar que a pressão nesse ponto é a mesma do outro ponto, porque o fluido é o mesmo e eles estão na mesma altura. Na próxima aula, eu vou avançar um pouco com vocês, a gente vai falar sobre as equações manométricas, mas para começar a entender um pouquinho esse jogo de pressão, ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Para eu não ficar só falando aqui, senão vocês não aguentam. Juninho, só um detalhe lá, a seção de 2 centímetros do tubo ali, você comentou alguma coisa, eu perdi? Ah, tá, deixa eu voltar aqui para te mostrar uma coisa. Essa seção aqui de 2 centímetros, ó, ele não precisou para a gente determinar a pressão, em momento nenhum. Mas ela serve, João, você determinar esse 2 centímetros, ele serve se ele tivesse perguntado para você, lembra da fórmula, ó, pressão é força dividido por área? Sim. Se ele mudasse a pergunta e falasse assim, qual que é a força que está sendo aplicada? Agora não é a pressão, a pergunta é a força. Aí sim você faria assim, ó. Qual que é a força? Isola o F, multiplica em cruz, ó. Vai ficar pressão vezes área. Aí, ó, olha que interessante. Você já descobriu qual é o valor da pressão nesse ponto aqui, ó. Não descobriu no ponto A? Aqui. Uhum. A gente viu que a pressão aqui é de 241,44, ó. 44 quilopascal. E vai multiplicar pela área. A área lá é 2 centímetros quadrados. Se você for converter 2 centímetros quadrados em metro, lembra que centímetros quadrados está aqui, metros quadrados está aqui, a gente anda 2 casas para trás, porque aqui tem um decímetro. Então, você pega 2 vezes 10 a menos 2 e eleva ao quadrado, por causa desse aqui. Então, dá 2 vezes 10 a menos 4. Aí, se você multiplicar isso aqui por 2 vezes 10 a menos 4, o que você vai encontrar, João? O valor da força que o mercúrio está exercendo sobre o gás metano. É isso que você determina, tá? Então, essa informação aqui, ó, de 2 centímetros quadrados, ela serve se o exercício estivesse perguntando a força que o mercúrio exerce sobre o gás metano e a força que o gás metano exerce sobre o mercúrio. Lembra? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Seria somente para isso, João, essa informação. Não, beleza, beleza. Tá bom? Deixa eu tirar aqui, peraí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então tá bom, moçada. Eu passo para vocês agora uns 3 exercícios para vocês brincarem um pouco, para não ficar muito puxado, para a gente poder andar aí bem tranquilo. E na próxima aula eu começo com vocês a parte de equação manométrica, tá bom? Equação manométrica é um pouquinho mais complicado, mas é muito gostoso de se trabalhar, tá? Eu consigo descobrir a pressão quando eu tenho vários tubos conectados, principalmente na área da indústria, tá? Vocês vão gostar dessa parte. Pessoal, então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, vocês podem, dos exercícios, vocês vão me mandando pelo WhatsApp, eu vou dando uma atenção especial para vocês. E bom descanso para todo mundo, viu? Porque ficar 2 horas aqui metendo um pau falando 1h30 é cansativo para vocês. Eu vou Beleza, gravar a Júnior, aula e obrigado. posto. Bom